mais uma vez estamos aqui, na luz na escuridão. Então, vamos hoje falar de assuntos muito interessantes. Primeiro, eu estou aqui, eu tenho o prazer de estar aqui com a Sandra. E a Sandra é uma engenheira da área da tecnologia e é uma empreendedora e tem uma larga experiência de vida. Mas eu gostaria, Sandra, que você falasse da sua experiência de vida na Embratel, na antiga estatal nossa. O que você acha do que foi feito com a nossa Embratel, a privatização e tudo mais? Qual é a sua opinião a respeito disso? Olá, boa tarde, um prazer enorme estar aqui com você. Bom, eu trabalhei 12 anos na Embratel. Entrei na Embratel com 21 anos, ainda na era analógica, e trabalhei na implantação do multiplex digital, na ocasião, e depois eu fiz o startup da seção de dados dedicados, antes mesmo de chegar à internet no Brasil. Mas presenciei a internet, que era uma seção próxima à minha. Trabalhar para mim na Embratel foi uma experiência maravilhosa, um aprendizado que eu trago para a minha vida, não só o conhecimento técnico, mas a experiência como viver no meio tecnológico, conectada com pessoas que, naquela época, queriam realmente fazer a empresa crescer, queriam um Brasil melhor, eram pessoas que vestiam a camisa da empresa. Sandra, é interessante o que foi feito em todas as nossas grandes estatais, criadas lá pelo velho Vargas, na era Vargas. A Embratel é uma coisa incrível, porque tem um livro, inclusive, chamado A Privataria Tucana, né, que fala não só da privatização da Embraer, da Embratel, mas também da Vale do Rio Doce e tantas outras companhias que foram não privatizadas, foram doadas. E você acha que realmente, porque o povo tem uma impressão que os telefones melhoraram, e realmente sim. Agora, na tua opinião, se a Embratel não tivesse sido privatizada, apenas competindo com a iniciativa privada, não seria muito melhor? Pelo menos nós não teríamos talvez um preço de uma tarifa muito mais do que o privado. Eles fazem um lobby que se dane, a gente tem que pagar a conta. Essa é a minha opinião. E a sua opinião? Eu entendo que a Embratel, na época, não dava prejuízo, era uma empresa que dava lucro, era uma empresa que tinha problemas, sim, administrativos, de gestão, mas, na minha opinião, eram problemas fáceis de solucionar através de gestão. Hoje eu vejo que realmente não precisaria de privatizar. A tecnologia ela sempre vai evoluindo, então a gente vai sempre melhorando os serviços tecnológicos, independente de privatização ou não. Eu acredito que sim, que se a Embratel permanecesse estatal, competindo com empresas privadas, eu acho que ela tinha tudo para continuar evoluindo, como ela sempre vinha evoluindo desde a época do início das operações. Eu analiso, por exemplo, a questão dessa coisa da privatização sobre muitos países. Agora mesmo eu estava lembrando do caso aqui do lado, da Bolívia, que eles têm uma empresa lá, que é do Estado, que foi... eles fizeram o contrário, era privatizada, eles fizeram estatal. E fizeram com que essa empresa competisse, abriu para todas as outras privadas, lá tem 3 diferentes privadas, competindo com a do Estado. E cada qual quer vender a tarifa mais baixa e oferecer o melhor serviço. Então, sabe o que acontece com isso? Quem ganha é a população, porque o preço de um telefonema na Bolívia é talvez 20% do que a gente paga aqui.
Só tem um detalhe, que em todo lugar, seja o mais longínquo possível, nós temos sinal de telefone. E não é o nosso caso. No Brasil, eu vou daqui a Japeri, onde eu trabalho lá como médico também, e muitos lugares não tem sinal de telefone. A gente sofre muito, muito, muito. E tem determinada empresa, porque uma funciona numa área, outra não funciona. É uma coisa horrível isso. Você tem que ter telefone das duas companhias, porque essa não trabalha aqui, a outra trabalha. Então é assim, ou melhor, nós pagamos o pato. Mas a tarifa telefônica aqui no Brasil, na época da privatização, com a competição, caiu muito, porque a competição ela favorece isso, o melhor preço. Sim. Né? Mas eu acho que tudo isso é um problema de gestão, né? De você realmente colocar leis que possam ser cumpridas, não só elaborar leis, regulamentações, mas também que tenha uma cobrança forte, né, em cima dessas leis e dessas regulamentações. Então, acho que o que falta é realmente a gestão de todo esse processo. Eu ainda questiono muito a questão do monopólio privado, porque o privado visa o lucro. Ele não visa servir lá um local que vai ter um grande investimento e o retorno será pequeno. Aquele lugar é abandonado completamente. Não, e aí se tem a posição do Estado, o Estado vai lá porque está vendo o lado social. E, ao mesmo tempo, o Estado tem que ser eficiente para competir com a iniciativa privada, e ele faz a iniciativa privada baixar o preço. Porque senão vira um lobby e aí a gente tem que pagar porque só tem eles. E acabou. E é o caso do Brasil. Nós só temos basicamente duas empresas aqui que dividem a área. Essa é a tua área, essa é a minha. E põe o preço que eles querem e cobram. Não adianta. Nós não temos para onde fugir. Não, com certeza a Embratel ela fazia um trabalho social incrível, tremendo. Tinha essa preocupação que ninguém precisava cobrar. Já estava enraizado na cultura da empresa esse trabalho social. Tinha uma preocupação de chegar aos lugares de mais difícil acesso, de atender populações bem carentes mesmo. E esse trabalho a Embratel fazia e fazia muito bem. Hoje, com certeza, esse trabalho social não é feito mais como na época da estatal. Mas, Sandra, eu vejo o seguinte, que o que faltava no Brasil, na época, era a abertura à concorrência. Porque a Embratel tinha monopólio, era sozinha, ela fazia o serviço bom ou mal, e estava tudo isso mesmo, que era sozinha. No momento que ela põe alguém para competir com ela tem que se mostrar eficiente. Essa era a minha posição. Sim. Agora, por que a gente matar a nossa vaca leiteira e ficar se alimentando só com leite da vaca holandesa, entendeu? Então, a nossa vaca é morta. E aí só fica as holandesas, inglesas, tomando conta do nosso pedaço. Então, aí a gente vai tomar só o outro leite e não tomamos o nosso, entendeu? Exatamente. Com certeza, né, a concorrência acaba fazendo com que aumente a qualidade da prestação do serviço, com certeza. E eu concordo que realmente não precisaria ter privatizado a Embratel, porque ela tinha ali muito conhecimento técnico de muitos anos. A Embratel tinha ali uma cultura de estudar a tecnologia que ainda ia entrar, ela já estava estudando, já anos antes ela já começava a estudar, tinha um potencial sempre muito grande na implantação de qualquer nova tecnologia. Então, eu acredito que realmente não precisaria ter privatizado. Concordo que estatal competindo com empresas privadas é realmente uma boa opção. Quem ganha a população. Isso eu vejo nos Correios, por exemplo, a questão dos Correios nossos. Nós estamos matando o nosso Correio, mas de uma forma há anos, estamos destruindo o nosso Correio para vender ele de graça praticamente e não vamos ter um bom serviço. Porque o pessoal que está lá em São Gabriel da Cachoeira, nos lugares mais longínquos, para ele receber uma carta, é quase o preço que ele freta um avião para ele deixar a carta para ele lá. Então, o pessoal não tem interesse. Como a privatização dos aeroportos. Todo mundo pegou o filé mignon, mas aquele aeroporto lá, longínquo, que quase não dá lucro, ninguém quer.
Então, o povo não vai ser atendido nunca. Então, era necessário com que abrisse a concorrência. Por exemplo, eu vejo isso muito, porque eu morei muitos anos na América, fui casado com uma americana, e inclusive sou cidadão norte-americano, e eu pude observar que na América, por exemplo, o melhor correio dos Estados Unidos é o correio americano. Entende? Então, lá você põe uma encomenda qualquer e não precisa registrar, pagar extra, nada. Você põe na hora que você põe, eles te dizem a hora que vai ser entregue aquela mercadoria. Que normalmente, no máximo, se for um estado muito distante, no Alasca, é 3 dias, mas geralmente é o dia no seguinte. Aí eles dão a hora, 10 horas e 10 minutos, e 10, ou 4 horas da tarde. E aí a gente manda a mensagem para a pessoa, porque naquela hora certinha, nem um minuto atrás, nem um minuto à frente, é entregue a mercadoria. Esse é o correio americano. Mas a gente quer entregar a mercadoria daqui a 10 anos, daqui a 10 anos na frente, às 10 horas, 10 minutos e tal, e ele vai entregar. Então, é uma coisa incrível. E aí, o que acontece? O governo abriu com a concorrência com as empresas privadas, como Federal Express, todas elas competem com o correio americano. E tu sabe quem que ganha com isso? É o povo americano, que paga uma taxa baixíssima para mandar as coisas no correio, mais barato que nós pagamos aqui, entende? Com eficiência que tu não pode imaginar. Então, eu penso isso. Por que fazem isso com o Brasil? Por que não copia o modelo americano, já que eles gostam tanto da América? Copia, por exemplo, as estradas lá nos Estados Unidos não tem uma estrada privatizada, todas as estradas ou é do Estado ou é federal. Então, é isso. Olá, mais uma vez estamos de volta com a Luz na Escuridão. Eu sou o Dr. Vieira de Mello e nós vamos falar sobre diferentes assuntos. Lembre-se que todas as doenças têm cura, mas nós vamos falar outros assuntos também. Falamos aqui e nesse momento temos uma entrevistada muito especial. Sandra, me fala uma coisa importante. Você é uma pessoa que é muito preparada, tem bastante experiência como engenheira das comunicações e eu sei que você é uma empreendedora. Estudou teatro, fez muitas coisas. E no momento você tem alguns projetos que você está levando. Me fale do empreendedorismo. Então, depois de 30 anos trabalhando em grandes empresas de telecomunicações, eu decidi abrir meu próprio negócio. Pensei em 2017, final de 2017, porque já era um sonho de criança. Né? Quando criança, eu já vendia alguma coisa. Vendia quando eu estava 8 anos, eu estava na escola, eu já vendia bala, pirulito, chiclete, eu já era empreendedora. Depois eu vendi Avon, Christian Grey, aqui no Rio de Janeiro eu vendi mel, própolis, vendi brincos de pratas do México, minha irmã morou no México. Enfim, vendi muitas coisas na minha vida e eu queria ter o meu próprio negócio, eu tinha aquela vontade de ter o meu próprio negócio. E comecei a pensar o que eu poderia fazer. E além de telecomunicações, eu também gosto de cozinhar. Eu gosto da gastronomia, da culinária. E eu pensei, vou abrir algo no setor de gastronomia. Então eu fui na Expo Franchising, na feira aqui no Rio de Janeiro, conheci algumas marcas, depois eu me reuni com elas e, enfim, eu resolvi abrir uma loja de frango crocante em um shopping aqui da Zona Norte. Escolhi shopping porque, infelizmente, aqui no Rio de Janeiro, a violência é um problema sério, é um problema grande, e eu senti que dentro do shopping eu estaria mais segura e também os meus clientes. Mas abrir um negócio não é só levantar as portas. Tem todo aí um processo que precisa acontecer, o primeiro ano e meio de um negócio. É difícil, é complicado, porque você tem que trazer os clientes para você. O grande problema, talvez, se vai me falar, que é justamente o Estado, a Prefeitura, o Estado, o Governo Federal, são tantas normas que você vai empreender e talvez esse é o problema, licença de tantas coisas.
Me fala sobre isso. Não, abrir um negócio já é difícil, né? Porque tem toda uma burocracia, documentos que você precisa tirar, alvará, documento do bombeiro, vigilância sanitária, todo esse processo é complicado. A loja, quando eu abri, eu tive que fazer uma obra de 5 meses, porque eu tive que colocar, a loja já estava há muito tempo sem reforma, eu tive que colocar segundo caderno técnico do shopping, e o shopping que eu estava tinha um caderno técnico bem exigente. E a loja ela tem que também estar dentro das exigências da vigilância sanitária, do Ministério do Trabalho. Na verdade, a gente tem que atender um monte de coisas. Os meus colaboradores, eles falavam, nossa, tudo tem que ser do jeito da dona Sandra. Eu falei assim, não, olha só, eu tenho que fazer o que o shopping pede, o governo pede, o Ministério do Trabalho pede, a Vigilância Sanitária pede, o cliente pede, entendeu? Então, o que eu peço, na verdade, é que é o mínimo. Então, se eu pedir alguma coisa, com certeza eu vou querer que seja feito, porque, na verdade, nós empreendedores, a gente tem que estar fazendo, obedecendo um monte de normas, de leis, e que são difíceis, principalmente para o empreendedor que está começando. É muito difícil, as cobranças são muito grandes. Sandra, você tem ideia como é lá fora, em outros países, por exemplo, Estados Unidos, ou mesmo aqui a Bolívia? Você tem ideia? Não, não tenho muita ideia, não. Eu posso te falar mais sobre o Brasil. Assim, eu converso com outras pessoas, e conversando com outras pessoas, eu vejo que essa parte, principalmente de impostos, com certeza é mais tranquilo que aqui no Brasil, pelo que eu converso com as outras pessoas. Eu nunca tive a oportunidade de estar lá, né, presencialmente, mas os impostos aqui no Brasil são uma coisa absurda. É uma coisa absurda. Eu acho que o problema não é tanto os impostos, o problema é a burocracia. Sabe por quê, Sandra? Eu imagino, por exemplo, responde uma pergunta. Para você legalizar a tua loja no shopping, fazer tudo, e a empresa pegar todos os alvarás, você levou quanto tempo? 1 mês, 2, 3 meses? Um mês. Um mês. Assim, no meu caso, demorou um pouquinho mais, porque a minha loja não tinha gás de rua instalado. Então, para fazer a instalação, trazer o gás do quadro até a loja e conseguir, né, autorização para operar com aquele gás que foi instalado, demorou bastante, tá? Por causa do gás. Mas, tirando o gás, normalmente 1 mês você consegue tudo. Talvez também demorei um pouquinho mais por causa do letreiro, porque o letreiro você tem que fazer o projeto, o shopping tem que aprovar o projeto, depois tem que fazer a legalização desse letreiro, construir, né, o letreiro, colocar no lugar. Então, a parte do letreiro também ela é mais complicada, demorou um pouquinho mais. Então, vamos colocar aí 2 meses, né, por conta do letreiro, do gás e tudo mais. Mas eu acabei levando 5 meses mesmo, porque eu fiz uma obra que quase do zero. Eu tive que quebrar tudo e refazer tudo. Sistema de exaustão, de refrigeração, de ar-condicionado, quebrei o chão para trocar o tamanho da bitola da tubulação de esgoto. Então, foi complicado mais por conta da obra. A legalização, 2 meses, no máximo, eu consegui. Ok. Pelo menos uma coisa boa, porque no passado eu vi falar que as pessoas levavam, às vezes, até 1 ano, 6 meses, 5 meses, para ter um projeto e começar a produzir dinheiro. Eu quero dizer que eu fui um empreendedor também nos Estados Unidos, eu tive. E lá a gente, quando vai no contador, dá $180, hoje deve ter uns $300. E no outro dia te dá um livro com conta no banco, cartão de crédito, tudo pronto. Você só compra dali e te dá regras daquilo que você... Eu digo, eu quero vender imóveis, eu quero vender sanduíche, eu quero fazer isso. Então eles te dão uma legislação. Aí tu vai ler tudo aquilo e tu vai adaptar aquilo
e tu já tem tua empresa, tu produz, entendeu? Aí tu tem um problema. Eu vou fazer um restaurante. Então eu ligo para uma empresa que é especializada em fazer aquilo e ele em 2 dias resolve para mim tudo, porque a empresa lá são especializadas nisso. É mais barato do que você ir fazer. Você paga para uma pessoa especializada, vai lá e faz tudo e te adapta. Então, por exemplo, você vai fazer um restaurante ou um lugar para vender pizza, tem que ter tantos lugares para estacionar, baseado no teu volume de venda, então tem que ter estacionamento, tem que ter todas as coisas. Sim, Então, sim. quando você recebe, já tem isso. Não tem uma fiscalização do governo, tu acredita? Sabe quem é o fiscal? É o consumidor. Se ele chega na tua pizzaria ou tua comida e ele decide, eu quero visitar a tua cozinha, e ele vai lá e vê um monte de sujeira, uma coisa, ele simplesmente chama a polícia na esquina, a polícia vem e interdita o teu local e paga a tua multa. Mas assim, e aí você vai pagar uma multa respeitada. É melhor não pensar nisso, você fazer as coisas direito. Então, mas a é parte isso. de legalização aqui, a gente também coloca na conta lá da contabilidade. A contabilidade que vai buscar todos os documentos que a gente precisa. Algumas coisas mais práticas, como letreiro, gás, coisas que a gente tem que estar ali na loja para resolver, a contabilidade não resolve. Tá? Mas toda a parte que seja de documentação, a gente paga para a contabilidade, ela resolve tudo. Essa loja do shopping aqui na Zona Norte, eu acabei fechando depois de 6 anos, porque com 1 ano e meio de loja, naquele momento que as coisas iam começar a melhorar, que eu já estava conquistando o meu público, veio a pandemia. Tá? Então, teve aí todo um processo complicado por conta da pandemia, porque até hoje, tem lojas, inclusive, fechando hoje, ainda por conta da pandemia, porque o empreendedor está apanhando, está tentando, né, sobreviver até hoje, mas chega um momento que ele não consegue, porque tudo não voltou ainda 100%. O centro da cidade aqui, do Rio de Janeiro, ainda está muito vazio. As lojas estão muito fechadas ainda. Tem um projeto de revitalização dessa parte aqui onde nós estamos, aqui na área da Carioca, da Cinelândia, mas esse ainda é um processo que vai estar, né, acontecendo aí nos próximos anos, mas, na verdade, tudo não voltou ainda 100%. Então, eu acabei fechando a loja depois de 6 anos e reabri um delivery aqui no centro da cidade, aqui perto. Abri, fiz uma pequena obra, aproveitei os equipamentos que eu tinha lá, e como não tinha letreiro, não tinha problema de gás, porque eu estava numa central de cozinhas, ou seja, eu estava no lugar que eu já cheguei ali com toda a infraestrutura de bombeiro, né, sistema de incêndio, de ar-condicionado, exaustão, ventilação, esgoto, tudo já estava pronto, só tive que fazer uma obra só para abrir um passaprato entre 2 cozinhas, porque uma cozinha só era pequena, e o projeto para colocar os equipamentos, encaixar tudo direitinho. Então, praticamente, legalização para mim nesse novo negócio ficou por conta da contabilidade. Tá? Eu só tive um pouquinho de problema porque eu ia abrir a loja no Meia, na central de cozinhas no Meia. Essa central, no meio do caminho, quando eu já estava com o projeto pronto, seguro pago, fecharam a unidade e eu tive que transferir para o centro da cidade. Aí tem que fazer todo um planejamento de novo, projeto de obra, seguro, né? Por menor que seja a obra, coisa pouca, mas tem todo um processo. Então, eu abri, estava como super restaurante, né, nas plataformas de delivery, mas não conseguiu o faturamento, porque realmente o centro da cidade ele tem um potencial para crescer, ele vai crescer, mas esse ainda não é o momento. Entendeu? E a gente também sabe que as plataformas de delivery priorizam na plataforma, no marketplace, né, provavelmente que eles querem, né, porque você está como super restaurante, não consegue o faturamento esperado, é complicado. Mas o empreendedorismo, ganhei muita experiência, posso estar, inclusive, ajudando outras pessoas com toda a experiência que eu adquiri nesses anos todos, nesses 7 anos, mas eu acabei
descobrindo vários grupos de networking, conhecendo muitas pessoas de várias áreas. Grupos de networking são importantes, porque lá você consegue contratar profissionais que você conhece exatamente quem é a pessoa, como é que são os serviços, os produtos. São pessoas que você confia. Então, esses grupos de network são muito importantes, são muito bons. E eu, nesses grupos, acabei me tornando, né, palestrante, escritora, atriz, modelo e radialista. Cada uma dessas áreas eu ganhei uma oportunidade através de alguma pessoa em algum grupo de networking meu. Foi muito bacana. E aí foi onde eu resolvi fechar o meu negócio, porque eu poderia continuar ali, que o custo operacional não era muito alto, tá? Eu poderia continuar ali, mas primeiro, eu já não estava mais com capital de giro para ficar investindo num negócio que não estava dando lucro. Né? Segundo, poxa, já que eu estava com outras oportunidades chegando até a mim, sem eu fazer esforço, as pessoas estavam me procurando, querendo que eu, né, fizesse palestra, querendo que eu ajudasse ali como coautora de 2 livros. Né? Eu lancei o primeiro livro em novembro do ano passado, O que eu descobri empreendendo, da livraria Insight, e lancei agora, em novembro deste ano, o segundo volume, O que descobri empreendendo, edição especial, volume 2, Networking, aonde eu conto como que eu me tornei radialista, palestrante, escritora. É um livro muito bacana. No primeiro livro nós somos 10 coautores, no segundo livro nós somos 16 coautores, da Livraria Insight, que fica aqui pertinho também, aqui no centro da cidade, na Rua da Assembleia. E é isso, assim, nesses 2 livros a gente fala bastante do mundo do empreendedorismo, como que funciona. Porque o que acontece? Quando você abre um negócio, não é abrir e começa a vender. No caso aqui, por exemplo, do delivery no centro da cidade, eu fiz o trabalho de tráfego pago, entendeu? Eu fiz vários trabalhos, inclusive quando a Luciana Lins me chamou para ser apresentadora do programa Conexões que Transformam na Rádio Tropical Web Brasil, eu também vim na tentativa de ajudar o meu negócio. A rádio fica no centro da cidade e muita gente de conhecimento da rádio, também aqui no centro da cidade. Eu estava patrocinando com o meu frango alguns programas, conhecendo mais pessoas, porque no Brasil você não sobrevive ao empreendedorismo se você não estiver envolvido em grupos de empreendedores. E principalmente depois da pandemia, porque depois da pandemia todos nós empreendedores ficamos com uma dificuldade muito grande em conduzir o seu negócio. Então, não tem jeito. Um tem que ajudar o outro, um prestar serviço para o outro, parceria. Você faz isso para mim, eu faço aquilo para você, entendeu? É isso. Ok, Sandra, mais uma vez a gente está aqui de volta e tem um tema interessante que você falou, inclusive, sobre a pandemia. Mas eu gostaria também de realçar um pequeno detalhe. Você falou também da Rádio Tropical. Eu acompanho essa rádio, é uma boa rádio, tem um programa, e eu fico feliz de saber que você está participando da Rádio Tropical também. Agora, o que eu queria saber mais, você tem bastante experiência sobre isso, porque eu, particularmente, eu estava fora do Brasil, eu trabalhava em outros países na época da pandemia, e o Brasil foi uma coisa típica, bem porque o governo tinha conflito com relação dessa coisa do negacionismo, essa coisa da ciência e tal. E você deve ter bastante experiência a respeito disso, não só na parte. O que você acha de tudo isso? O que você diria sobre o que foi a pandemia no Brasil para todo mundo? Começando assim, por mim, né? A pandemia para mim foi muito difícil. Eu fechei a loja no final de março e fui para casa, dispensei os colaboradores e eu disse, o que eu vou fazer?
Fiquei ali 15 dias para decidir o que fazer. O shopping estava praticamente também fechado, todo mundo ficou sem saber o que fazer. Mas eu já vendia o delivery no shopping. Eu atendia balcão e atendia delivery. Então eu pensei assim, gente, eu vou voltar, porque eu posso ser útil na pandemia. Eu posso vender delivery para aquelas pessoas que estão em casa, que não sabem cozinhar, que não querem cozinhar ou que não podem cozinhar. Pessoas que pegaram Covid, né, que estavam ali se restabelecendo em casa. E eu digo, não, eu vou voltar e eu vou ajudar a sociedade. Eu vou contribuir com o meu serviço, vendendo o frango para quem precisa. E voltei para o shopping escuro, parecia assim, fim de mundo, shopping totalmente escuro. Na minha praça de alimentação éramos 2 ou 3 lojas, porque tinha, às vezes, abria uma, fechava outra, mas não tinha mais que 3 lojas ali funcionando na minha praça de alimentação, mas nas outras também era mais ou menos isso, 1 ou 2 lojas. E eu peguei Covid em junho, eu voltei em abril, né, início de abril, e em junho, como eu ficava casa, loja, na loja, por mais que a gente estivesse de máscara, né, eu peguei Covid, foi muito difícil, foi muito complicado mesmo. Eu tive todos os sintomas, e mesmo depois que passou a fase da Covid, ainda fiquei com aquelas sequelas, né, sem paladar, sem olfato, um cansaço para atividade física muito grande, que eu levei assim, tipo 2 anos para me sentir bem, mas eu sou ex-atleta, sou corredora de rua, atleta de atletismo, de pista, mas depois que eu entrei para a faculdade, eu me tornei corredora de rua e sou corredora de rua até hoje. Então eu fui muito insistente, comecei andando, entendeu? Aí comecei a correr 5 quilômetros, 10 quilômetros. Esse ano, depois de 5 anos, eu consegui concluir a meia maratona. Fiquei muito feliz, mas só eu sei o quanto que foi difícil fisicamente voltar a um bom condicionamento. Então, assim, eu voltei para trabalhar com muita dificuldade. A sorte que eu estava com uma gerente e um cozinheiro-chefe maravilhosos, me apoiaram muito, mas eu tive que, naquele momento, decidi que não ia demitir ninguém. Eu coloquei mais da metade dos colaboradores em casa, recebendo metade do governo e metade de mim. E, aliás, não, quem estava em casa ficou recebendo 100% do governo, em suspensão de contrato de trabalho, e quem estava trabalhando comigo, eu coloquei trabalhando 50% do tempo, então eu pagava 50% para eles e eles recebiam 50% do governo. E nós fazíamos rodízio. Eles trabalhavam antes na escala 6x1, e então eu coloquei a escala 12x36 para eles trabalharem dia sim, dia não, para que eles ficassem menos vulneráveis estando na rua todos os dias. Trabalhando dia sim, dia não, pelo menos um dia eles estavam em casa, descansando, cuidando da saúde, se alimentando, dormindo, e um dia eles iam para lá. Então, eles só tinham que se locomover de casa para a loja, da loja para o trabalho, dia sim, dia não. E lá nós ficávamos, éramos poucas pessoas, todo mundo de máscara, e foi difícil. Aos poucos eu fui trazendo pessoas colaboradores que estavam em casa para a loja, conforme a demanda foi aumentando, porque de início era só delivery, daí o governo, sempre o governo e shopping, né, liberou que a gente pudesse vender para viagem. Então os clientes chegavam, pediam ali no balcão, a gente entregava, mas não tinha mesa, não tinha cadeira, não tinha nada. Depois liberaram um percentual lá de mesas e cadeiras, com horário restrito, abrindo mais tarde, fechando mais cedo. Daí eles aumentaram a quantidade de mesas e cadeiras e depois chegaram a 100%. Então isso tudo foi difícil porque eu tive que ir
fazendo todo um trabalho com os colaboradores que estavam na loja, que estavam em casa. Ora eles estavam num horário, ora eles estavam em outro, porque cada fase da pandemia, para a gente tinha que se reorganizar com aquele número de pessoas que a gente tinha dentro da loja. E alguns colaboradores falavam assim para mim, porque eu comecei a cobrar mais que eles manuseassem os sistemas de delivery, porque a gente estava vendendo mais, primeiro só delivery, depois, mesmo com a abertura da praça de alimentação, a gente continuou muito tempo vendendo mais delivery, porque as pessoas continuaram com medo de ir para o shopping, ficaram ainda muito tempo preferindo comer em casa. E até hoje essa cultura ficou enraizada no brasileiro. O brasileiro hoje está comendo mais em casa do que antes da pandemia. Então, eu comecei a cobrar mais dos meus colaboradores usarem, principalmente frente de loja, usarem os sistemas de delivery que antes, como a gente vendia, era 1/3 do faturamento, o delivery ficava mais por conta das monitoras, gerente, subgerente, os caixas quase não viam o sistema de delivery. E aí eu tive que explicar, gente, só vai sobreviver a essa situação quem se desenvolver, quem acompanhar a evolução, o crescimento tecnológico, porque a pandemia trouxe isso para a gente, trouxe um crescimento tecnológico muito grande. A tecnologia se desenvolveu para atender, inclusive, as empresas que estavam com colaboradores trabalhando em casa. Eu ainda, antes de abrir meu próprio negócio, eu estava numa empresa de que eu levava o meu laptop, eu trabalhava em casa, eu trabalhava no meu escritório, mas isso não era a regra geral, eu era uma exceção, né? Com a pandemia, passou a ser regra geral, né? As pessoas começaram a trabalhar em casa e cada vez tendo que conhecer mais de tecnologia, porque você tem que trabalhando remotamente. Sandra, é bem interessante o que você explicou sobre essa dinâmica da pandemia, mas eu queria, talvez você tenha esses dados. Antes da pandemia, normalmente as pessoas tinham costume, em tese, mais ou menos quantas pessoas em cada 10 pessoas, por exemplo, pediam, em cada 10, quantas pessoas pediam o delivery. E depois da pandemia, esse número aumentou? Antes da pandemia, 28% dos brasileiros pediam delivery em casa. Tá? Com a pandemia, né, agora, depois da pandemia, mais de 40% dos brasileiros pedem delivery em casa. Entendeu? Mais de 40%. Hoje a gente tem, a cada 10 brasileiros, 4 brasileiros pedem delivery em casa. Então, assim, realmente mudou, né, os hábitos do brasileiro mudaram com a pandemia. As pessoas passaram a querer sair menos, a querer frequentar menos restaurantes e estar mais em casa, reunir mais a família dentro de casa. Eu acho que o brasileiro virou até mais família. A pandemia uniu mais a família, é isso? Exatamente. Mas é isso, meus irmãos. Chegamos ao final de mais uma parte da nossa entrevista. Meus irmãos, mais uma vez estamos chegando no final de uma entrevista na Luz na Escuridão. A teoria nossa continua sendo, não esqueça, todas as doenças têm cura. Mas o que eu queria desejar aos meus irmãos, aos ouvintes, de modo geral, é que dizem sempre que quando começa o novo ano, as esperanças se renovam e todos nós vamos começar do zero de novo. Eu acredito muito no futuro e eu acredito que o ano 2026 vai ser melhor para todos nós do que foi 2025. Então eu quero desejar a todos os ouvintes um feliz ano novo. Obrigado. Minha irmã Sandra, as suas considerações finais, por favor. Bom, eu quero agradecer, né, primeiro ao doutor Vieira de Mello pelo convite e quero agradecer também a esse público maravilhoso que está nos assistindo e dizer o seguinte, que a vida é movimento, tá? Então, assim, a pandemia já passou,
a cada ano a situação vai melhorando, né, está melhorando, os empreendedores estão se unindo, estão se reunindo, fazendo eventos, grupos de networking, parcerias, e eu acredito também, como o senhor, que 2026 vai ser o nosso ano de colheita, tá? Importante é estarmos em movimento, porque uma coisa não deu certo, o negócio não deu certo. Gente, estejam abertos para novas portas, entendeu? Aproveitem as novas oportunidades. Empreendedorismo é isso, aproveitar novas oportunidades. Feliz 2026 para todos nós.